O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: a outros ele se salvou? Salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: de fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. Jesus foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolando-o no lençol, e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa, e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus foram com José para ver o túmulo e como o corpo de Jesus ali fora colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos, e no sábado elas descansaram, conforme ordenava a lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, acabamos de ouvir a narração do Evangelho de São Lucas,
capítulo 22, de 14 a 23, até o versículo 56. Eu li apenas uma parte do Evangelho, porque ela é muito comprida, e eu passei agora os capítulos, os versículos, para que você possa, no dia de hoje, parar para meditar essa passagem. Hoje é domingo de Ramos, ou chamado domingo, ou chamado Evangelho da Paixão, ou Domingo da Paixão. A igreja abre a Semana Santa com o Evangelho da Paixão, e no próximo domingo nós veremos o Evangelho da Ressurreição. Como nós estamos no ano C, o Evangelho é de São Lucas, onde nós podemos ter ouvido, aonde nós ouvimos todo esse momento, todo esse drama, todo esse sofrimento que Jesus passou. É interessante que hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas elas vivem dizendo que nós já sofremos demais, que nós já vivemos muitas situações difíceis para ter que ficar lembrando essas coisas, que o importante é nós termos pensamentos positivos e tudo mais. Mas, meus irmãos, a igreja, ela coloca como núcleo, como ponto central do Evangelho, os sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que precisam ser lembrados por nós. Nós não podemos esquecer todo o padecimento que Jesus passou para nos salvar. É bonito nós vermos a multiplicação dos pães. É bonito nós vermos o Jesus ressuscitado, o glorioso. Mas para nós vermos tudo isso, é preciso também meditar a paixão do Senhor e ver o quanto que Ele padeceu, o quanto que Ele sofreu, a forma como Ele mostrou o amor dele para conosco, foi dando a vida. Se veja que a narração do Evangelho, nós vemos lá no fundo, uma tristeza. Jesus que celebra a última Páscoa com os apóstolos. Depois nós vemos ele lá no Monte das Oliveiras, suando sangue, num sofrimento muito grande. E triste porque os apóstolos Pedro, Tiago e João não conseguiram rezar pelo menos uma hora, velar junto com ele naquele momento de sofrimento. E aí vem a recomendação dele: orai e vigiai para não cairdes na tentação. E depois os soldados que vêm pegam nosso Senhor e é levado lá para o julgamento. Um julgamento injusto porque eles não encontraram nada no Senhor que pudesse condená-lo, mas o fechamento do coração daquelas autoridades religiosas daquele tempo era tão grande que eles não pensavam em outra coisa senão em condenar Jesus, ainda que fosse injustamente, para que pudesse ser preso. Aí vemos também Pilatos, que no fundo, viu que Jesus não tinha nada que pudesse ser condenado, e ele sendo pressionado, ele tenta dar uma saída da situação, levando para Herodes. E vejam, Pilatos e Herodes não se conversavam.
E a partir daquele momento eles passam a conversar. Até isso a paixão do Senhor levou Pilatos e Herodes a uma reconciliação. E Herodes, muito sagaz, ao ver Jesus, começa a fazer gozação, dizendo que queria que Jesus fizesse milagres, e Jesus não fez, Jesus ficou quieto, e Pilatos e Herodes o despreza. Depois ele volta de novo, manda ele de volta para Pilatos, e aí passa pelo julgamento, e o povo começa a gritar, crucifica-o, crucifica-o, e Pilatos não queria crucificá-lo, mas acaba cedendo a toda aquela pressão, porque, e aqui está no Evangelho de São João, que nós veremos no sábado, na sexta-feira próxima, a sexta-feira da Paixão, aonde o povo diz: então, se você não o crucificar, nós vamos falar para César, e Pilatos, com medo, acaba cedendo. E aí, antes de tudo, leva Jesus à flagelação. E que flagelação, meus irmãos! Aquele filme lá da Paixão do Senhor, do Mel Gibson, ele mostra todo aquele padecimento. E olha que o que ele mostra ainda não foi como a coisa aconteceu. Mas muitas pessoas não conseguem nem assistir aquele filme diante de tanto sofrimento. E depois de flagelá-lo, colocam aquela coroa de espinhos na cabeça, um manto de púrpura, uma cana na mão, para dizer que é um cetro de um rei, e começam a gozar também de Jesus naquele momento. Que coisa, meus irmãos e minhas irmãs, que situação! Olha aonde Jesus teve que, a situação que Jesus teve que passar, e tudo isso lembrando de mim, lembrando de você, para que nós pudéssemos ser reconciliados de novo com o Pai. E aí, depois de tudo, Jesus é obrigado a carregar a cruz, e Jesus pega a cruz. Ele vai lá e pega, sem impor em nenhuma situação um desejo de não querer pegar aquela cruz. Ele pega, ele vai de livre, espontânea vontade, porque ele precisava nos salvar. Era preciso que tudo isso acontecesse. Depois Jesus leva aquela cruz às costas, junto com 2 assassinos, 2 ladrões, e vai para o Calvário. E aquele sangue já vai sendo derramado pelo caminho. Ele se encontra com a mãe, só um olhar foi o bastante. E aí ele continua até chegar lá, no topo do Calvário. A cruz é deitada no chão, e ele, de livre e espontânea vontade, ele vai e deita. E ali começa aqueles pregos penetrarem nas suas mãos, nas suas santas e gloriosas mãos, e nos seus santos e gloriosos pés. Imagina aquele barulho dos martelos batendo e penetrando na carne gloriosa de nosso Senhor. E erguem a cruz. E ali, de meio-dia até 3 da tarde, melhor dizendo, das 12 horas até as 15 horas, entra naquele sofrimento, naquela agonia, e os soldados fazendo gozação. Que coração, meus irmãos, daqueles homens. Me desculpe eu dizer, coração de barata, ou melhor, sangue de barata.
Só para dizer assim, que frieza. Como é que se vê um homem justo, Deus, sofrendo daquele jeito, e não estavam nem aí para a situação. Que frieza. E aí o mau ladrão começa também a cobrar, a exigir, fazer gozação de nosso Deus. Mas o chamado bom ladrão defende Jesus. Jesus encontrou um defensor, porque quem o defendeu naquele momento? Ninguém. Mas ele encontrou um defensor. E aquele outro assassino reconhece as suas faltas e ali ele aproveita. Jesus, quando estiveres no reino, no seu reino, lembra-te de mim, Senhor. Lembra de mim. Reconheceu as faltas. O outro não reconheceu, mas esse sim reconheceu a falta. E Jesus não teve outra coisa a dizer. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. O pecador arrependido ganha o paraíso. Vou repetir, até rimou. O pecador arrependido recebe como presente o paraíso. E depois, Jesus pede perdão ao Pai, pede misericórdia ao Pai para todas as nações, para todas as pessoas, desde Adão e Eva, até o último que nascerá quando ele vier na sua glória. Ele pede perdão, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aliviou. Porque, na verdade, muitas das nossas culpas são conscientes. E Jesus diz, perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. E ele expira e morre. Foi assim, meus irmãos. É assim que nós entramos na Semana Santa, com esse coração contrito. É a semana das semanas. Não é uma semana de muita alegria, não. É uma semana onde nós vamos refletir o quanto que o Senhor sofreu por amor a nós. E aí nós vamos rever a nossa vida mais uma vez e pedir a Deus a graça de nós não sermos aquelas pessoas que gritaram crucifica-o, crucifica-o. Nós precisamos chegar lá no Calvário, sim, com os nossos pecados, mas batendo no peito e dizendo, Senhor, eu não quero mais pecar. Antes morrer do que pecar. E agradecermos a Deus por essa obra maravilhosa. E que obra maravilhosa! A segunda pessoa da Santíssima Trindade vem habitar no meio de nós, no corpo humano, tendo essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, e ele padece por nós. Como eu sempre digo, ao mesmo tempo que é um momento de tristeza, de vergonha, porque não haveria necessidade do Senhor passar por isso, ao mesmo tempo é um momento de alegria. Hoje estarás comigo no paraíso. A porta do céu se abriu. A porta do céu que havia sido fechada. E nós merecíamos o inferno, meus irmãos, que foi criado para Satanás e aqueles anjos decaídos que se rebelaram contra Deus. E que eles não vão se arrepender.
Mas não foi preparado para nós, não. E como Deus não queria que eu e você estivesse lá, Ele, Deus, na pessoa de Jesus, se oferece em sacrifício pela nossa redenção, pela nossa salvação. Muito obrigado, Senhor. Agradeçamos ao Senhor e peçamos a graça a Deus de não pecarmos. E se pecarmos, vamos ao confessionário com o firme propósito de não cair mais. Vamos iniciar essa Semana Santa agradecendo e pedindo a Deus a graça que jamais, meus irmãos, a porta do céu se feche, mas que ela esteja sempre aberta para nós entrarmos. Aqui eu me lembro de Santa Baquita, que ela dizia o seguinte: quando ela fosse diante do tribunal de Deus, que ela entrasse ali no céu e junto ali com Pedro, que estaria ali na porta do céu, né? Nós usamos sempre essa simbologia que Pedro está ali na porta do céu. Ela chegaria com as 2 malas, os méritos de Deus, que Deus concedeu a ela, juntamente com os pecados. E ela iria deixar aquelas 2 malas ali e ia dizer para Pedro: Pedro, pode fechar agora a porta, porque eu vou entrar e daqui nunca mais eu sairei. É assim, meus irmãos, que nós entremos no céu, que nós possamos ir para lá, para vivermos eternamente com o Senhor. Mas vamos fazer como nós dizemos com o bom ladrão. Esse homem não fez nada, nós merecemos estar aqui. Nós merecemos estar nessa situação. Mas ele não. Ele é um homem justo. E depois, diante desse reconhecimento, olhar para Jesus e dizer: Senhor, que as portas do paraíso, quando o Senhor estiver lá no paraíso, lembra-te de mim. E a resposta de Jesus será essa: hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, pelo seu arrependimento, pelo seu reconhecimento, pelas suas faltas, por teres reconhecido, estarás comigo no paraíso. Que Nossa Senhora das Dores, que passou por todo esse sofrimento, vendo o filho dela naquela condição, que ela interceda por cada um de nós. Que Nossa Senhora das Dores peça a Jesus, ela que é a intercessora, que não cessa de interceder aos pés de Jesus, para que todos os filhos dela, que somos nós, entremos um dia no paraíso. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Maria, a Virgem Santíssima, há de me valer, há de nos valer. Valei-nos, Virgem Santíssima. Uma boa e santa Semana Santa para você. Que você viva essa Semana Santa de forma diferente. Que você possa refletir e se arrepender. Que eu possa refletir e me arrepender dos meus pecados. Porque o paraíso, meus irmãos, o céu é para nós também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.